Ale- Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todos os amados irmãos e os amigos ouvintes do Facebook, da web rádio El Shaddai. Saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Tributando ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor e exaltação. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, amigos, ouvintes, vamos trazer aqui uma mensagem de despertamento para a Igreja de Cristo, também para os amigos ouvintes da web rádio El Shaddai, do Facebook, e posteriormente também pelo YouTuber. Amém? João 8:32 é o tema desta mensagem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Glória a Jesus. A mensagem se encontra no livro, aleluia, de João. Mateus, capítulo de número 14. Glória a Deus. Vamos falar, meus amados irmãos e amigos ouvintes, de um tema que é muito idolatrado no Nordeste do Brasil e, por que não dizer, no mundo, mas principalmente no Brasil e no Nordeste brasileiro. Estamos falando de uma festa junina, festa esta pagã, que muitos estão ainda idolatrando, e aqueles que se dizem cristãos. Vamos ver o que é que a palavra de Deus ela nos exorta para este tema, porque na verdade eu costumo dizer que é o mês mais idólatra no Brasil, é o mês de junho. Tanto que o mês de junho é conhecido como o mês de São João, que não é verdade. A Bíblia diz que tudo que existe no mundo, seja pessoas, criaturas, seres criados, tudo pertence ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, aleluia, Mateus 14, verso de número 1, está escrito, aleluia, aquele, por aquele tempo, outra mensagem diz, por aquela ocasião, outra tradução, por aquela ocasião ou por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que servia: este é João Batista, ele ressuscitou
dos mortos. Por isso estão operando nele poderes miraculosos, pois Herodes havia prendido e amarrado João e colocando na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, aqui começa a nossa pregação. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada pela sua mãe, ela disse: dai-me aqui no prato a cabeça de João Batista. E o rei ficou aflito, mas, por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada no prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe. Os discípulos de João viram e levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, a primeira pergunta que não quer calar. Porventura, algum de vocês, amigos ouvintes, irmãos da Web Rádio El Shaddai, do Facebook, eu pergunto a todos que me ouvem e que me ouvirão depois através desse vídeo, se um de vocês tem alguém muito querido e esse falece na sua, ou seja, no aniversário da sua morte, vocês farão uma festa, um banquete? Com certeza a resposta é não. E por que as pessoas fazem banquete, festa, no dia da morte de João Batista? Esta é a pergunta. Se não fazemos nenhuma festa na época de aniversário de um ente querido, por que faremos ou faríamos de um homem que serviu a Deus com afinco e na sua morte o povo que não tem conhecimento e ficam fazendo desse dia uma festividade que começa no Brasil, principalmente no Nordeste, mais ou menos no início de março. As lojas, as cidades, as músicas do mundo já remetem a esse dia chamado Festa Junina. Mas como eu disse na minha fala anterior, que é o mês mais idólatra no Brasil, porque do dia 1º de junho ao dia 13, eles, os pagãos, os gentios, comemora Santo Antônio. Na verdade, nem Antônio, nem João, e posteriormente Pedro, que é do dia 25 ao dia 29,
pode participar deste mundo que nós vivemos. Obviamente que todos, outrora, no passado já bem distante, por exemplo, João e Pedro são dois dos discípulos de Jesus, inclusive mais íntimo, juntamente com Tiago. Mas Tiago, graças a Deus que é um a menos, não idolatra tanto quanto a vida de João e de Pedro. Aí entra um personagem chamado Antônio, que biblicamente não está registrado na Sagrada Escritura, mas obviamente que pela história pode ter existido e ser uma pessoa que quando tinha vida e vivia nessa terra, quem sabe fazia o que era justo, porém não é pelas obras que somos salvos. Que fique claro, a Bíblia é enfática. Ela diz, pela graça sois salvo. É dom de Deus. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça. Graça é um favor imerecido do Deus Altíssimo para com a humanidade. E essa graça de Deus chama-se Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pela graça, somos salvos na pessoa de Jesus. É pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Porém, temos que fazer boas obras, porque Deus, de antemão, preparou para que nós a praticássemos. Está escrito no verso 10 de Efésios 2, do 8 ao 10. Amém? Mas vamos falar desta festa pagã chamada junina, que vem de João Batista. Como lemos, na verdade, não é o aniversário de João Batista, sim a sua morte. O aniversariante aqui era Herodes, que era, naquela época, governador, que era ele, que na verdade, que foi repreendido pelo profeta João Batista, por conta que ele estava adulterando com a sua cunhada, ou seja, com a mulher do seu irmão, chamado Felipe, que também era Herodes. A palavra Herodes é título. Aleluia! Felipe também era Herodes, porém era em outra área, em outra cidade. E por conta disso, a sua esposa Herodias estava traindo o seu esposo Felipe, que era irmão de Herodes. Aleluia! E por conta disso, João Batista o repreendia, dizia, não te é permitido. Outra versão diz, não te é lícito. Aleluia! E aí João foi preso por conta que ele teve, aleluia, vamos dizer assim, a audácia de repreender o rei Herodes. Porém, a Bíblia diz que não devemos temer ao homem que pode matar o corpo, mas não pode tocar na alma. Mas antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno corpo e alma. Foi Jesus que falou. Para não ficar nas minhas palavras, Mateus 10, seu verso de número 26 ao 28, diz assim: portanto,
não tenha medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, fale à luz do dia, e o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Jesus que falou, Mateus capítulo 10, do 26 ao 28. Por isso João Batista chegou para o rei para repreendê-lo, que não era lícito, não era permitido ele trair o seu irmão com a sua cunhada. Vou ler de novo o texto. Por aquele tempo, aleluia, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava o profeta. No aniversário de Herodes, aqui entra a pregação, no aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, sobre juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse, aleluia, dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Observe que Herodes tinha dito a ela, no verso 7, que daria qualquer coisa que ela pedisse. Outra versão diz que até a metade do seu reino. Uma jovem tinha ali a oportunidade de, na verdade, financeiramente, ficar tranquila o resto da sua vida, porque o rei Herodes prometeu, sobre juramento, dar ela até a metade do seu reino. E ora que não era coisa pouca não, mas ela, sem discernimento espiritual, foi perguntar à sua mãe, e ela, que tinha ódio mortal de João Batista, porque estava trazendo a público a sua traição, o seu adultério com seu cunhado Herodes, porque ela era casada com Filipe, que era irmão do Herodes. E ali ela pede a cabeça de João Batista. Pergunto a vocês, jovens, se tivesse essa oportunidade, você ia querer a cabeça de um defunto ou queria a metade da herança do rei? Esta pergunta que não quer calar. Com certeza, se eu estivesse no lugar dela na época, eu queria os bens materiais. Porém, hoje, conhecendo a verdade, a Bíblia diz em Mateus
seu capítulo 16, verso de número 26. De que adianta o homem, o ser humano, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que recompensa dará o homem à sua alma? Meus amados irmãos, a Bíblia diz, se eu e você, amigos ouvintes, tiver o que comer, beber e vestir, com isso estejais contente. Amém? Porque o amor ao dinheiro, a cobiça do dinheiro, são as espécies de todas as raízes dos males. Ou seja, não é o dinheiro a maldição, mas é o amor ao dinheiro. Tem gente que passa por cima de qualquer pessoa, mata, rouba por conta da avareza, do amor ao dinheiro. Então, meus amados, esta jovem perguntou à mãe o que ela pediria, e a mãe não perdeu a oportunidade de se vingar ali. E qual era a vingança? A morte de João Batista. Aleluia. Verso 7. Que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse, influenciada por sua mãe. Ela disse, dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhes fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar, decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada no prato, entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João viram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Glória a Deus. Como falamos no início dessa transmissão, que na verdade ninguém que eu saiba, pela misericórdia de Deus, nunca ouvi falar, nesses meus 65 anos, para a glória de Deus, que alguém desse uma festa depois que um ente querido fosse morto, ou cada ano renovasse esta festa. Amados irmãos, Deus abomina essas coisas. Deus não aceita que ninguém venha adorar ídolos, até porque quem adora ídolos está adorando mortos. Vamos para a Bíblia. A Bíblia, ela tem resposta para tudo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeira carta aos Coríntios, seu capítulo 10, diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, seu capítulo de número 10, seu verso de número 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. E falo a pessoas sensatas, julguem vocês mesmo o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo?
E o pão que partimos não é uma participação do corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do único pão. Considere o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar. Portanto, que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios. Vou repetir de novo. Primeira carta aos Coríntios 10, 20. Não quero dizer que os pagãos, o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor. Somos mais fortes do que Ele. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, amados irmãos, a Bíblia, ela é clara. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo, e esse tudo é literal, tudo se fez novo. E se em mim e em você que professamos a nossa fé em Cristo, ainda tem os costumes dos pagãos, do gentio, então precisamos nascer de novo, se converter de novo, porque a Bíblia diz, aleluia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que os pagãos, os ímpios fazem nessas épocas, estão consagrando a demônios, não é a Deus, porque aqueles homens que outrora fizeram a vontade de Deus, falando aqui de João Batista, que Jesus disse que de mulher não nasceu homem maior do que ele, porém no reino de Deus o menor será maior que João. Então, meus amados, João Batista, ele veio pregoar as boas novas, ele veio endireitar o caminho do Senhor. O profeta Isaías, no capítulo de número 40, e no verso 3, aleluia, ele profetizou a respeito de João, e isso 750 anos antes de Jesus e João Batista nascerem. Aleluia. Então, em Isaías 40, e o verso de número 3 diz assim, aleluia, uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Isso aconteceu literalmente. João Batista, na carne, ele era
primo carnal de Jesus, porque Isabel era prima, aleluia, de Maria, a sua mãe, sobre o homem Jesus, não Jesus divino, aleluia. Porém, quando o anjo, essa história está em Mateus capítulo 1, como está também em Lucas capítulo 1. Isabel já tinha 6 meses, era velha, era idosa e ainda era estéril. Mas para nosso Deus, nada lhe é impossível. Por isso, Zacarias, que era o pai de João Batista, que era profeta e assistiu o Senhor no altar, teve uma visão e o anjo Gabriel lhe apareceu quando ele oferecia sacrifício no altar. E naquela época, só ele podia, que era sacerdote, os outros estavam lá fora. E ali, quando o anjo Gabriel, que é o mensageiro, chega diante do altar e fala para Zacarias que as orações dele tinham chegado ao trono de Deus e ele tinha ouvido as suas orações. Meus amados, se eu e você somos temente a Deus, a esse ele ouve. João Evangelho, seu capítulo de número 9:31. Deus não ouve a pecador, mas se alguém é temente a ele e faz a sua vontade, a este ele ouve. Então, Zacarias, estava no altar, fazendo exatamente o que era o seu ofício de fazer sacrifício. Diz assim, glória a Deus, Lucas, capítulo 1, verso 10. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Observe que tanto Jesus quanto João foi o anjo que lhe deu o nome, não foi seus pais. Aleluia! Glória a Deus! Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão, aleluia, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, falando de João Batista, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Interessante que Zacarias duvidou. Olha o que diz o verso seguinte: e fará retornar muitos dentre os povos, aleluia, de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor. A profecia de Isaías 43. Irá diante do Senhor, no espírito do poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria do justo, para deixar um povo preparado
para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo, aleluia. Zacarias perguntou ao anjo, então, glória a Deus, diz assim, Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho, é de idade avançada. Aleluia. Repetindo, Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Ou seja, ele não creu, ele orava e não cria. É o que acontece hoje com muitos cristãos. Estão orando, clamando, e quando a bênção chega, duvida. Aconteceu também em Atos dos Apóstolos, seu capítulo 12, quando Pedro estava preso, a igreja orava incessantemente. Deus manda um anjo e liberta Pedro da prisão. Quando Pedro bate na casa de Maria, não era Maria mãe de Jesus, era Maria mãe de João Marcos. E esse João Marcos é o mesmo Marcos, Evangelho de Marcos, que era primo de Barnabé e tinha o seu segundo nome de João. E quando Pedro bate na porta, a menina, uma jovem, foi abrir a porta, mas quando ela ouviu que era Pedro, ouviu, melhor dizendo, identificou a voz, não viu, mas identificou a voz, ficou tão alegre e voltou para avisar que era Pedro. Disseram que ela estava louca ou tinha visto alguma visão, e ela insistia, e Pedro continuava batendo na porta. E quando eles abriram, ficaram atônitos. Então, é o caso de Zacarias. Zacarias, quem sabe, há décadas, orava para ter um filho. A sua esposa era avançada de idade e estéril. E ele duvidou, ele pergunta ao anjo, no verso 18 de 1 Lucas, capítulo 1, 18, Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença do Deus, na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Aleluia! E nesta tarde estamos trazendo também boas novas de salvação, boas novas de santificação, boas novas de libertação, boas novas de cura, porque a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo é poder, amém? Aleluia! Diz ele, sou Gabriel, que assisto sempre na presença de Deus e fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar, até que o dia em que isso aconteça, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Então, meus amados, isso literalmente aconteceu. Zacarias ficou mudo, porque não creu na mensagem do anjo que assistia diante de Deus, o próprio Gabriel. E Maria, quando recebe esta promessa que seria mãe do Salvador Jesus, e o anjo lhe diz que também Isabel está grávida de 6 meses, e ela foi exatamente visitar sua prima. Glória a Deus. Porque também no versículo ainda 29 diz, Maria, porque no versículo 28 o anjo aparece a Maria.
o anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Aleluia! O nascimento de Jesus. Já se passou 2000 anos e 22 anos que Jesus nasceu, para a glória de Deus. Morreu quando tinha 33 anos e 6 meses, mas também para a glória de Deus. No terceiro dia ressuscitou. Ele vive, está vivo para todo sempre, e ele tem o poder da morte e do inferno. Amém? Está escrito em Apocalipse 1:18. Só ele ressuscitou. Só ele está vivo. Só ele faz milagre. Por isso, qualquer outro nome debaixo do céu, que qualquer pessoa faça menção, ou faça reverência, ou festa, está fazendo a Satanás, não é a Deus, porque Deus é Deus de vivo e não de mortos. Nós, irmão Salusti está falando, já falamos isso, já mostramos na Bíblia e vamos mostrar de novo. Aí ele diz a Maria, agora o anjo, aleluia, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Aqui, para entender, quem não conhece a Bíblia, pai Davi era filho de Jessé, mas Deus lhe prometeu que do seu trono, que da sua descendência nasceria um que seria para sempre, que ocuparia o trono de Davi. E esse é Jesus, porque na carne ele torna-se filho de Davi, porque Maria era da tribo de Judá, a qual Davi fazia parte. Aleluia! E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, que se tornou Israel. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? Ou seja, não tinha coabitado com ninguém. Porém, ela era, aleluia, compromissada com José. E naquela época, quem tinha um compromisso com alguém, já se tinha como esposa. Que era o caso aqui, o compromisso. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo o cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Aí agora o anjo vai dizer para Maria a respeito de Isabel. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Glória a Deus. Então, João Batista, ele era, aleluia, primo de Jesus, na carne, humanamente falando, e era 6 meses mais velho do que Jesus. Mas o próprio João, tendo o discernimento espiritual, no Evangelho, no capítulo de número, Evangelho de João, capítulo 1, ele vai dizer que Jesus era antes dele, e se ele na terra
era 6 meses mais velho. Entende? Então Jesus se fez carne, se humanizou, habitou entre nós para perdoar os nossos pecados na carne. Aleluia! Porém, o próprio João reconhece, quando perguntaram a ele, João Evangelho, capítulo 1, verso 20, verso 19, disse assim: esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou Cristo, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem é você? Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levamos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Elias. Aliás, Isaías, lembra? Isaías 43. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. E esse Senhor aqui é Jesus. Alguns fariseus que tinha sido enviado interrogaram-no: então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cuja as correias da sandália não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só Jesus pode perdoar pecado. Só no sangue de Jesus somos justificados para o nosso Deus e Pai. Por isso, meus amados irmãos e amigos ouvintes, não adianta você recorrer a outros ídolos. Aleluia! Não adianta, porque só em Jesus podemos ser perdoados os pecados. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, de todo ser humano. Olha o que João diz agora: este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Entendeu? Já existia antes de mim. Porque Jesus, ele é antes de todas as coisas. Ele é o início, o princípio, o fim de todas as coisas. Aleluia! Por exemplo, lá em Apocalipse, no seu capítulo de número 13, verso 8, parte B, diz assim. Mas vou começar pelo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo.
Isso aqui, meu irmão, minhas irmãs, meus amigos, só para quem é espiritual. Como entender que Jesus, ele foi morto antes da fundação do mundo? Se ele morreu há cerca, que vai fazer ainda 2000 anos, no ano de 2033, 6 meses, se ele não voltar, completará 2000 anos da sua morte. Como pode, então, ele ter sido morto antes da fundação do mundo? A Bíblia tem resposta. Glória a Deus. Romanos, aleluia, no seu capítulo de número, glória a Deus, Romanos, capítulo de número 4, verso 17. Está escrito assim, glória a Deus. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Ou seja, pela onisciência de Deus, ele já sabia que a primeira criação, Adão e Eva, ia pecar, não ia honrá-lo, e todas as alianças que o Senhor fez depois de Adão, como também com Noé, aleluia, com Abraão, com Isaac, com Jacó, os profetas, os juízes, todos pecaram. Nenhum era digno de pagar o preço da humanidade. Aí o Senhor, pela tua onisciência, já tinha, aleluia, providenciado um cordeiro antes da fundação do mundo. Como diz aqui João, mas esse João não é batista, não, é evangelista, na Revelação em Apocalipse, capítulo de número 13, verso 8, parte B, que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Por isso, meus amados, Deus, pela sua onisciência, onipresença, onipotência, ele já sabe o seu início, o meu fim, toda a humanidade. E a Bíblia é clara que salvação, meus amados, é só na pessoa de Jesus. E concluindo esta mensagem, todo cristão, ele não pode mais participar do altar de Baal, ou seja, essas festas pagãs. Por exemplo, como eu já disse, existe 3 personagens no mês de junho. Do dia 1º ao dia 13, aparece Antônio, que é chamado de Santo Antônio. Ainda tem uma lenda que dizem que ele é o santo casamenteiro. Veja como o povo está cego, aleluia, espiritualmente, a mente, o diabo cegou a mente dos incrédulos, como está escrito, segunda carta aos Coríntios, seu capítulo de número 4, verso 4, o Deus desse século, o príncipe deste mundo, Satanás, teve o entendimento de cegar os incrédulos, para que nele não resplandeça o Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Aleluia! Então, o que é que acontece? Muitos, ainda que se dizem cristãos, que são crentes, estão nessas festas pagãs, comendo e bebendo aleluia, desses alimentos, manjares, que são oferecidos a demônios. Não é o irmão Salúcio que está falando, é a Bíblia. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, capítulo 10, verso 14 ao 22, como lemos,
Quem sacrifica a ídolo, sacrifica a demônios, não a Deus, que Deus é Deus de vivo e não de mortos. Jesus também falou isso, aleluia, em Mateus capítulo 22, louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Olha que diz Mateus 22, verso de número 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Aleluia. Então, meus amados, todos que morrerem em Cristo, esses terão vida eterna. Mas falando dos manjares, a própria palavra de Deus diz, para eu e você fugir do meio deles. Aleluia. Concluindo o que Paulo diz aos Coríntios, no seu capítulo 10, verso 22, ele diz, aleluia, porventura provocaremos o ciúme do Senhor, somos mais fortes do que Ele, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Aleluia. Pois do Senhor é a terra e tudo que nele existe. Não é do diabo, não é dos seus capatazes, os demônios, não é de ser humano algum, é do Senhor. O salmista no Salmo 24, verso 1, ele diz, do Senhor, como diz aqui Paulo, do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e tudo que nele habita. Amém? Salmo 24, verso 1. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Então, se eu e você já foi liberto por Cristo, buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então João Batista, ele foi, segundo o próprio Jesus, o profeta, o maior deles, porque ele diz que de mulher ninguém foi maior do que João Batista, mas no céu o menor será maior do que ele. Aleluia! Então, meus amados, essa festa pagã, ela aconteceu, aleluia, muitos anos atrás. E não foi no Brasil, foi trazida posteriormente. E outra coisa, Jesus, ele não nasceu em janeiro, melhor dizendo, em dezembro, final de dezembro, dia 25. Foi Constantino que colocou esta data, que era um romano que se converteu ao cristianismo. Porque essa data, 25 de dezembro, era, pelos pagãos gregos, era consagrado a um deus, entre aspas, chamado Deus Sol. E ele colocou Jesus, substituiu, amém por isso, mas não é a data. A Bíblia não diz nem a data exata do seu nascimento e nem a data exata da sua morte, mas dá pista. Por exemplo, quando Jesus nasceu,
na cidade de Belém, os pastores de ovelhas estavam à noite pastoreando. Significa que não era inverno. Aleluia. Então, segundo a história, Jesus deve ter nascido no final de setembro para o início de outubro. Sendo assim, Jesus era 6 meses mais novo do que João Batista na carne. Então não é no mês de junho que João nasceu. João deve ter nascido, por exemplo, mais ou menos março para o início de abril. Então até a data que se comemora, que seria supostamente ao nascimento de João Batista, aonde a Bíblia prova que é o nascimento de Herodes, na festa do seu aniversário. Aleluia! E para encerrar, vamos voltar ao texto em Mateus, no seu capítulo 14, diz assim, glória a Deus, verso 3. Para ganhar tempo, vamos para o verso de número 6. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse, dai-me, aleluia, aqui no prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dada o que ela pedia. E mandou decapitar, ou seja, degolar, João Batista no cárceres. Aleluia. Sua cabeça foi levada no prato e entregue à jovem, que ela levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram levar o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, toda festa pagã, toda festa idólatra é repugnante aos olhos de Deus. Deus abomina tudo isso. A Bíblia diz que tudo, e se tudo é literal, que tem fôlego, louve ao Senhor. Não é os ídolos, não é Satanás, porque muitos estão idolatrando pessoas. Aleluia! E não ao próprio Deus. Por isso, a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Glória seja dada ao nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Então, meus amados, o mês mais idólatra do Brasil, principalmente no Nordeste, é o mês de junho. Não é o mês de São João, como eles dizem, porque na verdade tudo é do Senhor. Aleluia! Começa com Antônio, do dia 1º ao dia 13. Do dia 14 já começa a falar, a festejar, a comemorar João, que começou, na verdade, desde o mês de março em diante. Falar sobre isso, sobre o mês, a festa junina. Porque festa junina vem de João. Junho, junina, João. Mas, como eu já deixei aqui claro, João nem nasceu no mês de junho. E nem morreu no mês de junho. Foi no aniversário de Herodes. Mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, João 14,6 disse, eu sou único, singular,
o caminho, a verdade, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Glória a Deus. Então, quem comem essas comidas, aleluia, consagradas a ídolos, ou seja, na época de Antônio, na época de João, na época de Pedro, porque o próximo personagem, depois do dia 24, 25, já começa a dizer que é Pedro. Deixa eu falar aqui para encerrar. Desde que o mundo existe, até o dia chamado hoje, literalmente. Hoje é dia 19 de junho de 2022. Estamos às 17 horas, 9 minutos, 32 segundos. Até esse exato momento, só teve um homem que pisou nesta terra, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou com todo poder e glória. E porque ele vive, podemos crer no amanhã. Amém? Este nome é Jesus. E para encerrar, primeira carta de João, não é o Batista, é o evangelista. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Glória a Jesus. João, primeira carta, seu capítulo 5, verso 20 e 21. O verso 20 diz assim: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós, cristãos, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em Jesus, seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 21 diz: filhinhos, guarde-se dos ídolos. Amém? Porque quem tem o pai, quem tem um filho tem um pai. Mas quem não tem um filho, vai ver a ira de Deus sobre ele. Não sou eu que estou falando. João Evangelho, capítulo 3, verso de número 33. Aquele que aceita, confirma que Deus é verdadeiro. Quem aceita Jesus. Aquele que o aceita, confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Meu amigo, minha amiga, só na pessoa de Jesus que há arrependimento de pecado. Só na pessoa de Jesus que somos libertos. E só na pessoa de Jesus que temos comunhão com Deus e, consequentemente, a salvação. Arrependa-se hoje, onde quer que você esteja. Dobre seu joelho, feche teus olhos, clame a Deus Altíssimo, peça perdão dos seus pecados, porque Ele é grande em perdoar. A Bíblia diz, em Romanos, capítulo 10, verso 9, 10 e 11. Se com a tua boca confessarem ao Senhor Jesus, e no seu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com a boca se confessa para a remissão dos pecados, e com o coração se crê para a justiça. Pois todos que nele crê jamais serão confundidos. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, festa pagã é algo repugnante aos olhos do nosso Deus. A Bíblia diz que Deus busca na terra os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade.
porque Deus é Espírito, e o importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João Evangelho 4, verso 24. Amém? Já tributando ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Que Deus Altíssimo, por meio do Espírito Santo, continue falando em cada coração. Porque um prega, outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Farei uma breve e rápida oração para encerrar esta mensagem em o nome de Jesus. Amém? Quem pode, feche os teus olhos, curva sua cabeça. Vamos clamar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Palavra esta, Senhor, que não volta para ti vazia, faz prosperar nos corações de todos, amados irmãos, amigos, ouvintes da web rádio El Shaddai, do Facebook e posteriormente pelo YouTube. Pai, em nome de Jesus, em qualquer circunstância que este áudio for ouvido, que o Senhor venha perdoar os pecados de todos, que o Senhor venha libertar os cativos, salvar os perdidos, curar os enfermos, que o Senhor coloque os nomes daqueles que se arrependeram no livro da vida, e que ele nunca saia até a volta do Senhor Jesus. Pai, dá um avivamento à tua igreja, tira a mornidão, tira o espírito do engano, o espírito, Senhor, de Balaão, o espírito, aleluia, da Jezabel, o espírito, Senhor, dos Nicolaítas, mas que teu Espírito Santo venha tomar a primazia da tua igreja, dá um avivamento. Pai, estende tua mão para curar, para salvar, para libertar, transformar, dá paz, dá ânimo, tira os corações duros de pedra, dá um novo coração de carne, com um novo espírito, selado com teu espírito para te servir. Plana diante cada carro teu caminho, guarda cada um de nós, que teus anjos continuem acampados ao nosso redor dos nossos e de todo ser humano, crente ou descrente, do maior, menor e perto e longe, para livrar de todo mal, e que teu Espírito Santo, ó Pai, faça a obra em cada coração. Fica conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Uma tarde de paz, na presença do Deus Altíssimo, em o nome de Jesus. Amém?